É muito emocionante para mim falar num acampamento de carnaval. Eu confesso para vocês que é até difícil, porque hoje nesse acampamento, junto com o Marcos, a gente está completando 25 anos de vida cristã. Nesses dias tem passado um filme na minha cabeça e eu tenho lembrado daquilo que Deus fez e tem feito ao longo desses anos, e o quanto o acampamento de carnaval marcou a minha vida, e o quanto aquele convite que eu recebi da minha irmã e do meu cunhado, da Angélica e do Edmilson, naquele ano, para ir lá na casa do cursilista, jogar a bola naquele campo ruim de terra, ir lá fazendo não sei nem o que, porque eu não sabia o que ia ter lá, mas eu fui. Foi o melhor convite que eu recebi na minha vida, e hoje nós ouvimos sobre isso de manhã. E aqueles dias foram dias que, sem eu perceber e sem eu saber, eu bebi dessa água viva, eu renasci, eu comecei uma nova vida, porque a água, essa água que Jesus tem para nos dar, é a melhor água, é a água mais pura, é a água mais límpida, é a melhor água, é a água de melhor qualidade que existe, e só ela nos tira das trevas e nos leva para a luz, só ela nos dá vida, amém? Falar em água, os pregadores acabaram com a água da Bíblia, viu? Secaram, porque falaram tanto da água aqui, que eu e Vilela estamos em pânico, que não sobrou água para nós, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito aqui pela graça e misericórdia do Senhor, né? Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, Jesus, quando esteve com os discípulos, ele profetizou sobre o final dos tempos, ele profetizou sobre os acontecimentos que antecederiam a sua volta, e entre tantas coisas que hoje claramente nós vemos acontecerem, questão da natureza, questão das catástrofes, dos terremotos e tudo mais, existe algo que Jesus fala que aconteceria no final dos tempos, e que infelizmente nós temos que reconhecer que já está acontecendo no nosso meio, já está acontecendo na igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja do Senhor Jesus, eu estou falando a igreja de uma forma geral. No capítulo 24, versículo de 11 a 13, olha só o que o Senhor Jesus nos fala, para que nós possamos nessa noite refletir sobre isso um pouquinho. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sobre os falsos profetas eu não vou nem falar, porque não é o assunto. E eu acho que é algo muito claro e visível para todos nós, aquilo que nós vemos e ouvimos todos os dias. Mas eu queria que nós atentássemos para o versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É óbvio que esse amor que ele fala não é o do mundo, porque no mundo nem existe amor verdadeiro. Lá o amor do mundo já está congelado. Mas ele fala do amor entre os cristãos, na igreja, que se esfriaria de quase todos, não é de alguns, quase todos. Fica difícil a gente imaginar isso. Nós olhamos aqui, vemos um grupo bonito de irmãos, vemos o auditório cheio, pessoas que estão aqui, que deixaram outras possibilidades para estarem aqui no acampamento, vemos irmãos comprometidos, nos colocamos nesse meio também. Mas será que isso já está acontecendo? Eu queria dizer para você uma coisa. Eu vou falar por mim porque eu não posso falar por você. A temperatura do meu amor
pelo Senhor e pelos irmãos, ela já foi mais alta. Eu já amei mais, eu já me dei mais, eu já servi mais, eu já preguei mais, eu já me dei mais pelos irmãos, eu já me dispus mais do que hoje. Eu não sei como você se sente, eu não sei se você pudesse fazer uma avaliação tua, qual é o teu nível hoje, qual é o grau de intensidade do teu amor. Mas quando eu olho para mim e percebo isso, e nós olhamos também para a igreja e percebemos algumas coisas que nos mostram isso. Nós percebemos muitas vezes a dificuldade para que haja um comprometimento maior por parte de algumas pessoas. Nós percebemos, por exemplo, num acampamento como esse, a dificuldade de você ter voluntários, de você ter pessoas que se disponham a trabalhar. Nós percebemos que a igreja cresce, mas que diminui, parece, o número daqueles que querem servir. Nós percebemos a dificuldade no congregar, no estarmos juntos, no dedicarmos tempo maior aos irmãos. Seria isso um termômetro, um sinal de que o amor estaria esfriando? Eu não sei. Eu queria que você me disse o teu amor pelo Senhor e pelos irmãos, como eu tenho procurado fazer nesses dias. Agora, se isso é um fato, se o nosso amor tem esfriado, se a profecia de Jesus tem se cumprido nesses dias, o que será que o Senhor espera de nós? Por que será que estamos aqui nesses dias, bebendo, nos enchendo dessa água maravilhosa, nos naufragando nessa abundância de água? O que o Senhor quer de nós nesses dias? E aí eu queria que nós fôssemos para Apocalipse. Olha só o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. A igreja de Éfeso era uma excelente igreja. Ele elogia, aqui é Jesus falando com o apóstolo João, em Apocalipse. Ele elogia essa igreja. Uma igreja perseverante, uma igreja forte, que buscava o Senhor. Mas existia algo que entristecia o coração do Senhor. Existia algo que o Senhor tinha que dizer para eles. E olha só o que ele fala. Depois de todos os elogios: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual era o problema da igreja de Éfeso? O que Jesus tinha contra eles, irmãos? Que eles, quero ouvir, abandonaram o primeiro amor. O amor genuíno, o amor sincero, o amor total, o amor incondicional, o amor que você sentiu por Jesus, aquela paixão, aquela alegria que você tinha no começo da sua vida cristã, aquela pureza, aquela sinceridade. Quando eu me converti, gente, eu queria pegar minha mochilinha e vir para a igreja e mudar lá para a igreja. Eu queria estar com a turma o dia todo. Nós inventávamos coisa para fazer, inventávamos desculpas para estarmos juntos. Eu não largava do pé do Ed. A gente fazia aula de ginástica, a gente ia correr, fazia reunião de atletas, era tanta coisa, jogava bola, o Marcos, a turma toda. Porque existia um fogo, existia uma paixão, existia um amor sincero pelo Senhor. E aqui Jesus fala o seguinte: gente, vocês são muito bons, vocês são ótimos, vocês têm trabalhado, vocês têm servido, mas tem um problema. Está faltando amor genuíno, está faltando o primeiro amor, está faltando aquele sentimento que vocês tiveram por mim no começo. E isso é algo que eu tenho tentado resgatar na minha vida,
Porque eu não posso simplesmente me tornar um servo mecânico de Deus. Eu não posso me conformar simplesmente com as coisas que eu faço para Deus. Porque eu tenho responsabilidade, porque eu recebi uma missão, porque eu recebi um ministério. Não fazer simplesmente porque tem que ser feito. Mas o que eu quero de volta na minha vida, meu irmão, é a alegria de fazer. É o prazer de servir o Senhor. É a paixão por Jesus. É o amor pelos irmãos. Porque hoje esse mundo tem invadido as nossas vidas, tem invadido a igreja, tem nos consumido, tem tirado de nós esse amor. Sabe por que o amor esfria? Sabe por que a igreja muitas vezes tem deixado o primeiro amor? Porque nós temos dividido esse amor que deveria ser total para o Senhor, nós dividimos com as nossas coisas. Nós tiramos o foco e passamos a distribuir esse amor para coisas terrenas, para preocupações nossas, para as coisas do mundo. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2,15, o que diz lá? Se você amar o mundo, não, é o seguinte, não, errei. Não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o meu amor diminui? Por que o meu amor enfraquece? Porque eu amo o mundo. Porque eu começo a me dedicar muito. Porque eu começo a colocar o meu coração nas minhas preocupações, nos meus interesses, na minha carreira, nos meus negócios, nos meus bens, na minha família. Tudo muito bom. Mas nada pode ocupar o espaço que é só do Senhor Jesus. Porque só Ele fez o que fez por mim e por você. Só Ele tem a primazia no meu coração. Só Ele tem autoridade total sobre a minha vida e sobre as minhas decisões e sobre os meus anseios. Amém, meu irmão? Agora, o que eu queria propor para vocês nessa noite, diante desta situação, esfriamento do amor, Jesus nos chamando de volta ao primeiro amor, o que eu faço? O que fazer? Eu queria que nós víssemos alguns exemplos na Bíblia, de pessoas, de situações onde o Senhor agiu, onde o Senhor interviu, onde o Senhor se manifestou, onde a água foi derramada, onde houve transformação, onde algo aconteceu nas vidas de pessoas, na sociedade, na igreja, para que isso pudesse servir de exemplo e de estímulo para as nossas vidas, amém? Vamos lá então. Queria começar com uma pessoa que o engraçadinho do Bilão hoje já falou dela, já citou e me complicou. Mas eu vou falar dele assim mesmo, tá? Porque eu gosto muito dele. É o Zaqueu, não tem como escapar. Eu sou fã de carteirinha do Zaqueu. Vamos lá. Nós falamos bastante hoje de manhã sobre isso. Sobre ele. A ação de Deus, o derramar dessa água viva sobre um indivíduo, sobre uma pessoa. Gente, muitas pessoas se encontraram com Jesus ao longo da sua vida terrena. Muitas. Mas particularmente, a história de Zaqueu mexe comigo. Não sei porquê, mas mexe. Me comove, me emociona. E eu queria que a gente visse alguma coisa aqui. Lucas 19, de 8 a 9. Eu queria ver, hoje de manhã nós vimos um pouquinho para trás, nós vimos mais o convite. Eu quero dar um outro foco aqui. Lucas 19. Bom, a história está mais do que contada. Jesus, conhecido já na época, passaria pela cidade de Jericó. Zaqueu, maioral dos publicanos, chefe da quadrilha, safado sem vergonha, corrupto, líder de uma classe de pessoas que era rejeitada pelo povo de Israel. Por quê? Porque cobravam impostos do povo de Israel para os romanos, que era o povo que dominava Israel. Ou seja, ele era o famoso traíra, o famoso traidor, o cara que ninguém gostava, aquele cara que hoje moraria em Brasília, por exemplo. E esse cara resolve, talvez por curiosidade, a gente não pode afirmar o porquê, mas a Bíblia fala que
ele quer ver Jesus. Ele quer ver com os olhos Jesus. Corre, chega lá, o tumulto é grande, muita gente. Talvez uma simples curiosidade, se fosse, Zaqueu desistiria e voltaria para casa. Mas ele resolve ultrapassar a primeira barreira e decide subir numa árvore para olhar Jesus lá de cima, com talvez escondido, uma situação constrangedora para um cara que era rico, um cara que era poderoso. E Zaqueu sobe naquela árvore. Jesus passa e faz o convite que nós vimos hoje de manhã. O que me chama a atenção, o que eu fico pensando, gente, e se Jesus passasse reto? E se Jesus seguisse o fluxo? Jesus tinha uma multidão com ele. Jesus tinha muita gente com ele ali que ele tinha que dar atenção, que ele tinha que falar, que ele tinha que ensinar. Muita gente melhor que Zaqueu. Mas diz a palavra que Jesus, quando para falar com Zaqueu, ele fala assim: Zaqueu, convém que hoje eu fique na tua casa. Ou seja, Zaqueu, vai ser bom que hoje eu fique na tua casa. É melhor que hoje eu fique na tua casa. É da minha vontade que hoje eu fique na tua casa. Porque se Jesus não para, se Jesus vai embora, passa o cortejo, passa a escola de samba, e Zaqueu desce da árvore e volta, e a sua vida continuaria a mesma. Procurando matar a sede no dinheiro, na posição social, nos bens, continuando sedento, continuando frustrado. E aí o que acontece? Jesus vai para a casa de Zaqueu. A Bíblia não fala qual foi o papo, a Bíblia não fala o que eles conversaram, mas a Bíblia fala qual foi a consequência da conversa. A Bíblia fala qual foi o fruto do tempo que Jesus passou ali. E o que diz o versículo 8, meus irmãos? Depois da conversa, depois que Zaqueu bebeu, depois que Zaqueu se encharcou dessa água maravilhosa que Jesus tinha para dar, diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? A água que Jesus tem para nos dar é uma água que limpa, é uma água que bota para fora a sujeira, é uma água que revela o pecado, é uma água que traz arrependimento, é uma água que traz novidade de vida, é uma água purificadora, meu irmão. Não dá para beber essa água e continuar sujo, não dá para beber essa água e continuar contaminado. Ela purifica, ela é cristalina, ela é pura. Amém? Mexeu no pecado dele, mexeu na ferida. Imagina um cara rico, de uma hora para outra resolver dar metade do que tinha, devolver 4 vezes. Imagina quantas pessoas ele tinha metido a mão, quantos ele tinha defraudado, quantos ele tinha prejudicado. Imagina quanto que ia ficar essa conta para acertar. Mas gente, diante de Jesus, diante da água viva, Zaqueu percebeu que aquilo que ele estava bebendo não tinha valor nenhum. Nada que você beber aqui nessa terra, nessa vida, você pode se encher, mas não tem valor nenhum. É água que não resolve, é água que não mata a sede, é água que não resolve o teu problema. E Zaqueu teve essa experiência. Isso aqui é uma conversão verdadeira e genuína. Amém? Primeiro caso, a ação de Deus, o derramar da água do Senhor, da água viva na vida do indivíduo. Segundo que eu queria ver, vai lá para Jonas. Vamos lá, Jonas.
Volta aí para o Jonas, vamos lá, vai lá. Vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu com a cidade de Nínive. Jonas, história super conhecida. Nós vamos ler só um trecho, só pequeno. O duro é achar o Jonas, né? A gente não lê, né? Jonas, acharam? Nós vamos ver o capítulo 3. Vamos ver o que a ação de Deus pode fazer na sociedade, no meio de um povo, de um grupo de pessoas. Jonas era um profeta, recebeu de Deus uma missão. Quem sabe me dizer qual foi a missão que Jonas recebeu de Deus? Fala bem alto. Ir para a cidade de... Fazer o que lá em Nínive? Pregar. Deus diz a palavra que a malícia, o pecado de Nínive havia subido até Deus. E Deus não estava gostando daquilo. Nínive era uma grande cidade, a principal cidade dos assírios. Uma cidade de mais de 100 mil habitantes. E aquela situação incomodou a Deus. E Deus chama Jonas e fala, ó, vai para aquela cidade e avisa que aquela cidade vai ser destruída por causa do seu pecado. E o Jonas foi, né? Não. O que o Jonas fez, hein, Jonas? O que o Jonas fez, Jonas? Vazou. Saída, famoso leão da montanha, saída estratégica pela esquerda. Nínive era para um lado, ele foi para o outro, para Tarsis, o extremo oposto. Fugiu, aí a gente sabe, foi para o barco, veio a tempestade era por causa da desobediência, foi jogado para o mar, o peixe engoliu o Jonas foi vomitado. Coisa desagradável isso, né? O profeta foi vomitado. E aí, ele chega lá, ele viu que não tinha jeito, ele falou, bom, não tem jeito, eu vou ter que fazer o que Deus mandou. Sabe o que é interessante? O Jonas é um consolo para nós. Porque, gente, vá ser profeta ruim lá longe. O cara era muito ruim. Já viu um cara que vai pregar e que não quer que as pessoas se convertam? Já viu isso? Ele não queria que eles se convertessem porque era um povo que ele não gostava, era um povo perigoso para o povo dele. Ele não queria que eles se convertessem porque ele pensava assim, bom, eu vou lá, falo que vai destruir a cidade, não destrói, eu vou passar por quê? Por mentiroso, né? Eu acho que é isso que ele pensou. É um absurdo um negócio desse. Olha só, vamos ver o que acontece, 3, do 1 ao 10, olha só. Aí aqui já tinha sido vomitado e estava lá para cumprir a tarefa. Veio a palavra do Senhor segunda vez, porque desobedeceu na primeira, veio a segunda, né? A Jonas dizendo, dispõe, Deus está repetindo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus. Olha só, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o menor, do maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, bois, ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. Clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, teve misericórdia, teve compaixão, teve graça, e do mal que tinha lhes faria, e não o fez. Amém? Gente, eu não sei, eu posso falar besteira aqui,
Mas eu acho que essa aqui é a maior conversão da história. Não sei se existe na Bíblia, se existe um relato de uma cidade inteira se cair aos pés de Deus. Uma cidade inteira de um povo pagão. Diz aqui que eles creram, diz aqui que eles se humilharam, pano de saco, cinzas, que era a forma que você expressava a sua humilhação naquela época. Do menor ao maior, dos servos ao rei, até os animais participaram disso. Houve um tremendo mover de Deus naquela cidade, houve um tremendo avivamento naquela cidade, houve um tremendo milagre naquela cidade, apesar de Jonas, apesar da falta de amor do profeta, apesar da falta de misericórdia do profeta. Mas sabe por quê? O profeta é ruim, mas o Deus do profeta é muito bom. O Deus do profeta é maravilhoso. O Deus do profeta é cheio de graça. O Deus do profeta está sempre pronto para perdoar, está sempre pronto para derramar, está sempre pronto para te abençoar. O amor desse Deus maravilhoso é infindável, é ilimitado. Não há limites, meu irmão. Não há tamanho de pecado. Esse povo aqui era um povo tão ruim como Sodoma e Gomorra, tão ruim como o povo da época de Noé. Mas existe uma pequena grande diferença entre esse povo e esses outros povos que foram destruídos. E ela se chama arrependimento, e ela se chama humilhação, e ela se chama quebrantamento. E é o que falta hoje na igreja do Senhor, é o que falta hoje na minha vida muitas vezes. Se humilhar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores. Porque aqui, nós olhamos para o Zaqueu, não valia nada. Nós olhamos para os ninivitas, menos ainda. E nós, valemos? Só Jesus, por Ele, nós valemos. O sangue derramado por Jesus, só Ele, para pagar por nós com a sua própria vida. Porque a nossa tendência, irmãos, é olhar para quem está lá fora. Esse é pecador, esse faz isso, fuma, bebe, se prostitui, isso, aquilo outro. Eu sou puro, santo, eu estou entre os escolhidos, eu vivo aqui na antessala dos céus, esperando o arrebatamento final. Será que eu e você, não precisamos nos curvar todos os dias diante do Senhor? Não precisamos reconhecer a nossa frieza espiritual, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de frequência, a nossa falta de amor aos irmãos. Porque quando eu não venho na igreja, no culto, na reunião, é como se eu dissesse: não é importante, eu tenho coisas mais importantes para fazer, eu tenho meus negócios para cuidar. Também o irmão, se eu não ver ele hoje, eu vou ver ele daqui uma semana. Se eu não estiver em comunhão com o irmão hoje, quando der eu vejo, quando der eu vou lá. Falta de amor, falta de compromisso. Nós nos acostumamos à frieza, nós nos acostumamos a nos esquivar daquilo que Deus quer de nós. Nós nos acostumamos a dar desculpas quando somos convocados, quando somos chamados, quando somos comissionados. Fazemos como Jonas, fugimos. É mais cômodo fugir da presença de Deus. A pastora Bíblia tem falado tanto de avivamento. Será que nós queremos realmente um avivamento? Porque, gente, se vem avivamento, vem mudança. Se vem avivamento, vem transformação. Se vem avivamento, nós temos que deixar de lado a acomodação. Não dá para ter avivamento e ficar do jeito que está. O avivamento incomoda, porque é Deus agindo, é Deus mostrando o que tem que ser mudado, é Deus cutucando, é Deus revelando, é Deus se manifestando. Amém? A ação de Deus na sociedade, na vida, em uma cidade inteira. Conversão dos ninivitas. E na igreja, nós já estamos indo para o fim. Atos, não dá para não falar um pouquinho rapidamente, porque já está muito falado isso. A igreja de Atos, dos apóstolos, vamos lá, capítulo 2. O agir de Deus na igreja.
nas nossas vidas. Como começou a igreja do Senhor Jesus? Jesus andou com 12 homens durante 3 anos, ruinzinhos como você e eu, bem ruins, homens naturais, homens carnais, homens cheios de falhas e defeitos como nós. Jesus os forma, Jesus ensina, Jesus morre, mas ressuscita e permanece com eles ali 40 dias, falando, instruindo os discípulos. E faz para eles uma promessa: olha, esperem, porque não muito depois desses dias, vocês vão receber o Espírito Santo. Fica em Jerusalém, fica lá, espera, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Porque a missão que vocês têm para fazer, na capacidade suas, é impossível. E aqueles homens obedecem, perseveram, oram. A Bíblia diz que eles perseveraram. Não eram apenas 12, eram 120 mais ou menos, o grupo de pessoas. E aí nós sabemos o que acontece. No capítulo 2, de 1 a 4, quando vem o Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aqueles 12 homens ficam cheios do Espírito. Acontece um rebuliço ali de línguas. Jerusalém estava cheio de gente, pessoas de várias nacionalidades. Havia uma grande festa ali, a festa do Pentecostes na cidade. As pessoas escutam aquele murmurinho de línguas, se aproximam curiosas para saber o que está acontecendo. E aí diz a palavra que Pedro se levanta, cheio do Espírito. Pedro, que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, tinha negado Jesus. Pedro, que tinha fugido de Jesus. Pedro, que tinha tido medo de assumir que ele era um discípulo de Jesus. Esse homem, cheio, avivado, transformado, cheio da água viva, se levanta e diz a palavra com os 11 e prega aquilo que foi falado hoje de manhã aqui, que o Bilão trouxe para a gente. Aí nós sabemos o que acontece. 2:41, depois da pregação, depois que as pessoas são tocadas, olha só o que acontece no 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que estavam em Jerusalém. Não sei, alguns moravam ali, alguns estavam ali de passagem, cuidando dos seus negócios, participando da festa. Mas de repente, o Senhor resolve intervir na vida daquelas pessoas, na vida daqueles quase 3.000, algo tremendo acontece. Eles recebem a palavra, são compungidos, se arrependem, confessam seus pecados, são batizados, recebem o Espírito. E a igreja do Senhor Jesus começa naquela força, naquele poder, naquele avivamento pleno. E aí depois a gente sabe o que acontece. Do 42 para baixo ali, nós vemos como vivia aquela igreja, como vivia uma igreja cheia do Espírito, como vivia uma igreja avivada. E aqui nós sabemos, eles não vou nem ler, vamos só lembrar de algumas coisas. Perseveravam na doutrina, viviam na palavra, na comunhão dos irmãos, no partir do pão, nas orações. Havia temor no meio do povo. A igreja temia o Senhor, porque conhecia o Senhor, porque sabia quem era o Deus ao qual eles estavam crendo e seguindo. Eles estavam de casa em casa, em comunhão com os irmãos, visitando, se alimentando. Havia singeleza de coração, havia simpatia, havia alegria. E haviam conversões, havia evangelismo natural. Naturalmente as coisas aconteciam, naturalmente as pessoas se atraíam, porque aquele povo parecia que não era desse mundo. Quando eu cheguei na missão em 87,
Parecia que aquele povo não era desse mundo. Porque eu fui tão acolhido, eu fui tão amado, por irmãos que nem estão mais aqui hoje entre nós, por irmãos que até já se afastaram. Fico lembrando, estou vendo a Verinha ali, estou lembrando do irmão dela. Me deu minha primeira Bíblia, foi o Dedé que me deu. São coisas que... Igreja cheia do Espírito, igreja que ama, igreja que acolhe, igreja onde você chega, parece que você já é dali. Gente, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. A única coisa que eu sabia é que eu não gostava de pular carnaval, eu não tinha nada para fazer, igual o careca lá, não tinha jeito, tinha que ir no acampamento, não tinha outra opção, eu fui. Quando eu vi, eu estava na frente para ser batizado. Você acha que eu sabia o que era batismo? O que eu ia fazer? Eu só sabia de uma coisa: eu quero ficar com esse povo, eu quero andar com eles, eu quero fazer parte dessa bagunça santa, eu quero ficar junto com esse bando de maluco aqui, porque é bom demais. Esse povo que ama, esse povo que tem uma alegria que não tem lá fora, que eu não conhecia, que eu não havia encontrado. Eu sabia que eles tinham algo que estava à minha disposição. E isso continua à disposição de qualquer um que quiser beber. Nem precisa, não precisa ser no acampamento de carnaval. Mas pode ser. Quando nós nos reunimos, quando nós deixamos tudo para ficarmos diante da palavra, parece que a coisa flui. Parece que o Senhor age de uma forma especial. E é o que aconteceu nas nossas vidas. E é o que está acontecendo na vida de pessoas aqui que nós temos visto, que nós estamos ouvindo. Os milagres de transformação de vidas estão acontecendo aqui nesses dias, meu irmão. Os milagres como o que aconteceu com Zaqueu, como o que aconteceu com o povo de Nínive, como o que aconteceu com os 3.000, estão acontecendo aqui nos nossos dias hoje. Amém? E para terminar, eu queria dar um exemplo, contar uma história, algo que eu pude presenciar, e alguns irmãos aqui também, do agir de Deus, no meio de um grupo de jovens, estudantes da Faculdade de Odontologia de Bauru. É algo que marcou a minha vida profundamente. Porque nós começamos a nos reunir ali com um jovem, japonesinho. Porque ele começou a querer saber da Bíblia. Eu falava para ele assim: lê João. Vai ler no João. Que é mais... João, né? Aí ele vinha, mas ele não entendia João. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dia, a gente senta para a gente estudar. Só que no dia que eu sentei com o japonês, ele trouxe mais 3. E no outro dia os 3 trouxeram mais 2, mais 4, mais 5, mais 8, mais 12, mais 20. Resumindo a história, nós chegamos a reunir no anfiteatro da USP, reuniões com 60, 70, 80 estudantes, numa noite, num dia de semana. O Ed participou disso, o pastor Abílio, estiveram ali, participaram. Deus fez uma tremenda obra na vida daqueles jovens, ao ponto, quando eu falo que a água, ela limpa, ela bota para fora o pecado, ao ponto de jovens chegarem para as namoradas e dizerem o seguinte: olha, a partir de hoje, não tem mais sexo no nosso namoro. A partir de hoje, eu quero seguir uma vida reta, porque a partir de hoje eu sou de Jesus. Isso é possível. A gente fala isso hoje, 20 anos, quase 20 anos para frente, parece um negócio, um sonho. Mas é possível, porque Deus, quando Ele toca, quando Ele age, Ele transforma. Não existe nada impossível para Deus. Esses jovens todos tomaram um chute das namoradas, graças a Deus. E hoje, são casados,
firmes, alguns são pastores, presbíteros, líderes, missionários por aí, que a gente tem notícia de alguns espalhados aí por esse Brasil. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quando Deus quer agir, Ele age. Quando você se dispõe a beber, Ele libera essa água, Ele te dá. A coisa acontece, mas tem que haver um desejo, tem que haver um entendimento de necessidade. Zaqueu, os ninivitas, os 3.000, os estudantes e nós. Qual é hoje a tua realidade? Como você está diante do Senhor? Como você está diante desse convite? Diante dessa água abundante? Diante dessa cachoeira à tua disposição? Como que está a tua sede? Nós ouvimos aqui tantas coisas maravilhosas. E hoje a gente está caminhando no acampamento. Ontem muitas pessoas vieram à frente. Foi maravilhoso. Tocadas, porque o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está agindo. E Ele quer, gente, que nós saiamos daqui desse acampamento nesses dias, transformados, renovados, cheios, avivados, prontos, felizes com a sua presença, com aquilo que Ele está fazendo, com o mover, com o chacoalhão, porque Ele nos ama, Ele nos quer, de forma integral, de forma total, de forma completa. Ele não quer o chão pela metade, Ele não quer você meia boca, Ele quer você 100%, Ele quer você na tua totalidade, Ele quer todas as áreas da sua vida, meu irmão. Não guarda nada, entrega, não esconde nada, porque Ele já sabe. Põe para fora aquilo que está te prendendo, aquilo que está te impedindo de avançar, aquilo que está te impedindo de caminhar, querido. Se arrepende diante do Senhor, entrega para Ele, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem para você e para mim. Nós atrapalhamos a obra de Deus, nós seguramos, nós bloqueamos. Ele quer derramar, mas se houver pecado, se houver resistência, se houver coração endurecido, nada vai acontecer. Mais um acampamento, 25º, 26º, o Bilão falou que tem 40, não adianta, nós vamos passar a vida inteira vindo aqui, e a nossa vida continua. Ele está embaixo da tua árvore, te chamando para entrar na tua casa, como Ele fez com Zaqueu, com intimidade, para conversar com você tete a tete comigo, para mostrar o que Ele quer, o que Ele tem, quem Ele é. Por que que nós vamos resistir? Por que que nós vamos recalcitrar? Por que que nós vamos ficar endurecidos diante de alguém que nos ama, diante de alguém que se deu, diante de alguém que se entregou? Amém, queridos? Eu queria que nós agora abaixássemos a nossa cabeça. Se você achar que você deve orar, falar com o Senhor, aquilo que está no teu coração, que você fizesse isso agora, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.